vamos lá, a gente vai entender agora o que que é a fotossíntese, né? Se a gente pegar aqui, ó, tá até aqui no conceito, a parte foto quer dizer que vem de luz, tá? E a síntese vem de fabricar, fazer, ou seja, a fotossíntese é a gente fazer alguma coisa a partir da luz, tá? Ou seja, a gente vai pegar aqui que é um processo endergônico, tá? Ou seja, é um processo que absorve energia, tá? E alguns exemplos de itens que fazem esse tipo de processo são algas, plantas e algumas bactérias que fazem a fotossíntese, tá? E ele ocorre no cloroplasto das plantas, tá bom? No caso das plantas, ocorre no cloroplasto. Daqui a pouquinho a gente já vai ver essa questão do cloroplasto. Agora o seguinte aqui, a fórmula geral da fotossíntese. A gente tem que a gente pega um CO2, reage com água, tá? E aqui somado à luz do sol, a gente vai produzir glicose e gás oxigênio. Claro que aqui está fora de, de escala, né? Porque aqui são 6 CO2, 6 águas, mas enfim, nesse processo é melhor que a gente não se apegue a isso, tá bom? A gente tem aqui uma célula vegetal, que aqui nós temos, ó, o vacúolo. Esse azul grande é o vacúolo, onde ele tem a sua água, né, e os seus sais que é necessário para manter a vida na célula, tá? Aqui nós temos a mitocôndria, o núcleo celular e também a gente tem aqui o famoso cloroplasto, né? Chegamos nele finalmente, tá? Você pode perceber, olha só, aqui no cloroplasto, nós temos uma dupla membrana, né? Uma membrana mais externa e uma membrana mais interna, tá? Isso aqui são duas membranas dele, tá bom? Agora esse azul aqui é o quê? É o estroma, tá? É um líquidozinho que ocorre dentro do cloroplasto, tá bom? E esses bichinhos aqui, ó, verdes, essa pilha, são os tilacoides, tá? Esses tilacoides, eles são chamados de grânum ou grana, tá? Tá aqui, ó, grano ou grana, tá? Que a gente chama eles. Eles são importantes porque a fotossíntese ocorre na superfície deles, tá? Por isso que eles são importantes. Agora a gente vai fazer uma espiral aqui e verificar quais são as fases da fotossíntese, né? Primeira fase a gente pode chamar de fase clara, fase fotoquímica e fase das reações luminosas, tá? Por quê? Porque é a fase que a gente vai utilizar diretamente a luz solar, tá? Então a luz solar a gente vai identificar diretamente nela, tá bom? E a segunda fase a gente vai chamar de fase química, ou fase escura, ou ciclo de Calvin, tá? Mas por quê? Porque, olha, ela ocorre de noite? Não, ela pode ocorrer de noite, mas não é por isso que ela recebe esse nome, tá? É porque ela não precisa diretamente da luz solar, tá bom? Agora a gente vai identificar aqui, ó, na fase fotoquímica, que é a primeira fase, tá? A fase das reações luminosas, que ela vai acontecer o seguinte. O que vai ocorrer primeiro? Primeiro vai ocorrer a fotólise da água. Ou seja, o que é fotólise? Fotólise é a quebra pela luz, tá? Então a gente tem aqui a água, tá? E essa água, ela vai ser quebrada, tá? Em duas outras coisas. Em algumas coisas, tá? Essas coisas são o seguinte, a gente vai quebrar ela, tá? Vai arrancar os dois elétrons dela e os dois hidrogênios, tá? Ou seja, um elétron, outro elétron, dois elétrons, tá? E aqui é o hidrogênio. E o que seria esse coisa roxo aqui? É um caminhão de carga, como se fosse um burro de carga, tá? Que ele vai levar as nossas coisinhas, tá? E esse burro de carga, no nosso dia a dia, o que a gente chama? A gente chama um caminhão cargueiro de caminhão de carga, né? Na biologia a gente vai chamar isso aqui de NADPH, que é o caminhão de carga que vai levar a nossa mercadoria, né? Vamos dizer assim. E eu falei que ia ser liberado 2 hidrogênios. Cadê o outro hidrogênio? Olha ele aqui, ó. Ele está sendo liberado também, tá? Na superfície do tilacoide. E a gente também vai liberar meio gás oxigênio. Qual que é a metade de meio gás oxigênio?
é exatamente um oxigênio. Então, na verdade, isso aqui quer dizer é igual a um oxigênio, tá? Um oxigênio. Então, nesse caso, a gente vai prosseguir para a próxima parte, tá? Que seria a fotofosforilação. Lembra da fosforilação oxidativa? Lá da respiração celular? Então, aqui vai ocorrer a fotofosforilação também, tá? Já na parte química, né? Na fase escura, a gente vai pegar esses elétrons e vai doar junto com o hidrogênio para o CO2, tá? Então aqui, olha só, a gente vai pegar os hidrogênios e o oxigênio daqui e vai jogar aqui pro O2, tá? Aqui para esse CO2. Olha só. Aí isso aí ocorre no estroma, tá? Que vai ocorrer justamente aqui nessa parte azul, que está representado aqui, tá? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho no tilacoide. Olha só, aqui a gente tem a célula, tá? Uma célula vegetal. Ah, mas está representada em roxo? Sim, não tem problema, tá? Pode ficar tranquilo. Isso aqui é só uma representação. E aqui nós temos o cloroplasto, né? Sua dupla membrana, duas membranas, o estroma e o tilacoide aqui. Perceba que foi dado um zoom aqui, tá? Ó, foi dado um zoom. E aí nós temos aqui, olha só, vou esquematizar tudo aqui para você. Veja só, aqui nós temos uma dupla camada fosfolipídica, tá? Que é da membrana do tilacoide, ok? E aqui nós temos duas estruturas, tá? Essa estrutura e essa estrutura. Foca no que eu estou desenhando só. Olha só, isso aqui, essas estruturas, elas têm alguns pontinhos verdes aqui. O que são isso? São as clorofilas, tá? Isso aqui é a clorofila. E o que é isso? Clorofila é um pigmento, tá? Que no centro da molécula dele tá a molécula de magnésio, tá? E ela absorve a luz verde, por isso que ela tem a coloração verde, tá? Ela absorve muito bem a luz verde. E aqui em vermelho, o que é isso aqui, ó? Isso aqui em vermelho são os elétrons, tá? Então o elétron está aqui, e aí a luz do Sol vem, bate no fotossistema, tá? Que esse primeiro é o chamado fotossistema 2 e esse aqui segundo é o fotossistema 1. E não está errado, tá? Ele foi chamado assim porque ele foi descoberto. Esse aqui foi descoberto primeiro e esse aqui foi descoberto depois, tá? Agora a luz do Sol ela vem, bate no fotossistema 2 e aí o que acontece? Esse elétron que estava aqui ele é excitado e aí ele é jogado para cá. Aí você pensa, porra, como é que ele deu esse pulo para lá? É porque aqui, ó, a gente tem umas paradinhas. Temos umas paradinhas aqui, ó, que são algumas proteínas, tá? Essas proteínas, elas ficam aqui, tá? Na verdade, o elétron ele não dá esse pulo para cá. Ele vem através dessas proteínas e aí ele chega aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. E aí, quando ele chega lá, ele é transportado para um NADP+, lembra do NADP+? E aí, com o NADP+ reduzido, que é quando ele recebe elétron, ele se transforma no NADPH, tá? E esses fotossistemas aqui, eles recebem o nome de P680 e a clorofila também P700. O que significa isso? Significa que elas são fotossistemas que têm esse determinado padrão fotossintético, tá? Eles têm esse determinado filamento, esse filete de reconhecimento de luz, tá? Me fugiu a palavra agora, ok? E aí o que acontece? O hidrogênio que está lá do lado de fora, ele vem, ele passa por essa membrana roxa aqui que eu desenhei, ó. Ele passa por aqui
E aí lá dentro ele junta com mais 3 hidrogênios, formando 4 hidrogênios. E aí ele passa por uma ATP sintase, tá? Que faz gerar a turbina, gera ATP. E aí o hidrogênio ele faz essa passagem, tá? Agora aqui, ó, vamos aprofundar um pouquinho. O que é o fotossistema? O fotossistema é um conjunto de pigmentos fotossensíveis, tá? Incrustados na membrana do tilacoide, ou seja, eles são sensíveis à luz e eles estão grudados ali na membrana do tilacoide, tá? Agora um mini aprofundamentozinho aqui sobre o ciclo de Calvin é o seguinte: ele ocorre no estroma e ele precisa de NAD, pH e ATP para ocorrer, tá? Isso aqui ocorre na primeira fase e ele pega o CO2 da atmosfera, tá? Ele ocorre fixação e redução do CO2, ou seja, para ele poder ocorrer, ele tem que grudar CO2 nele, tá? Então ele pega 3 CO2, ele fixa com uma molécula chamada rubisco, tá? Rubisco. E aí ele vai pegar e vai reduzir esse CO2, ou seja, ele vai doar elétrons naquela vez que a gente viu aqui, ó. Ele vai pegar isso aqui do NAD pH, tá? E ele vai doar elétrons aqui para o CO2, tá? E aí, olha só, a gente vai pegar e gerar 2G3P, que eu nem lembro mais o que é isso. E aí a gente vai pegar... Ah, lembrei, isso aqui é uma espécie de glicose, tá? Isso aqui é uma espécie de glicose. Só que aí a gente vai pegar e transformar isso aqui numa glicose de verdade. Na verdade eu nem lembro se é isso, mas tudo bem. E aí essa glicose vai ser usada na respiração celular ou virar reserva de energia, tá? Que é sendo amido ou celulose nas plantas, tá bom? Parabéns aí para quem assistiu a aula da plataforma ASAD.